Olá, seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. É quarta-feira, estamos no meio de uma semana incrível e ela pode melhorar ainda mais, sim. Fé em Deus e tudo vai ficar bem aí para você que está em casa nos assistindo. Olha só, avisa todo mundo que o Assunto do Dia está no ar e que hoje vamos aprender um pouco mais sobre diabetes. Prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. É muito importante a gente falar sobre essa doença porque o Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos no mundo. Segundo a Federação Nacional de Diabetes, são mais de 14 milhões de brasileiros afetados pela doença. E olha só, a gente segue com outras informações porque, segundo o Ministério da Saúde, esse dado foi divulgado. E aqui no estúdio, para debater um pouco mais sobre esses números, vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Aqui estamos recebendo a doutora Daniela Coelho. Doutora Daniela é endocrinologista e o José Cleibson Nunes, ele que é nutricionista. São os dois especialistas que vamos bater um papo hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente para e escuta aqui os nossos convidados. Mas a partir deste momento, tem uma reportagem que mostra que o diagnóstico do diabetes ele pode ser feito através de um simples exame de vista. Ficou curioso? Então fique atento às seguintes informações. Acompanhe. Quem tem diabetes sabe o quanto é um desafio diário, ou por que não dizer constante, cuidar da saúde. É preciso seguir dieta, fazer exercícios, tomar medicação nos horários e doses certos. Entre tantos compromissos nessa rotina de cuidados está visitar frequentemente o consultório dos especialistas, endocrinologistas, nutricionistas e também os oftalmologistas, já que é o olho que demonstra o primeiro sinal de uma complicação causada pelo descontrole dos níveis de glicose ou açúcar no sangue. Diabetes é uma doença sistêmica, né? E o olho faz parte do corpo humano. O olho é o órgão do corpo humano mais irrigado, ou seja, a diabetes ela afeta exatamente aqueles órgãos que têm mais veias e artérias. Como é que funciona na verdade a diabetes? A glicose é para estar dentro da célula. E a insulina, ela vê a glicose na corrente sanguínea e pega essa glicose e leva para a célula, alimentando dessa forma a célula. Quando fica muita glicose na corrente sanguínea, essa glicose ela enferruja os vasos, as veias e as artérias de dentro para fora. Quando há vamos dizer, esse enferrujamento, esse envelhecimento dos vasos, esses vasos podem estourar. É como um cano de ferro nas casas de antigamente que não tinham manutenção e você abria a torneira não tinha água. Por quê? Porque a água vazava e filtrava na parede porque aquele cano estava enferrujado. Visitamos este oftalmo, especialista em retina, que é o profissional mais indicado para atender pacientes diabéticos. Lá, ele nos contou um pouco sobre os problemas que afetam o funcionamento dos olhos de quem tem a doença. Se o paciente ele tem uma glicose elevada, essa glicose elevada vai causar exatamente um inchaço das estruturas do olho, ou seja, vai ter mais retenção de líquido. E essa retenção de líquido no globo ocular, ele causa um embaçamento. Então, só uma hiperglicemia mais acentuada é capaz de trazer o paciente aqui pensando que ele está precisando de óculos ou que o óculos já que ele usa está fraco. Passando a um nível secundário, pode acontecer o edema na região central da retina, que a gente chama de edema macular. Esse edema macular, novamente, é acúmulo de líquido, sangue ou gordura na região macular, que aí precisa ser tratada. Passando para outro nível, você tem uma retinopatia proliferativa. Essa proliferação quer dizer que vasos anormais tentam salvar a retina, mas são vasos frágeis, que levam a sangramentos, a descolamento de retina, e o mais grave seria o glaucoma neovascular causado pela diabetes, que é de muito difícil controle. O tratamento de um problema ocular relacionado ao diabetes está baseado em alguns pilares que necessitam ser seguidos para que os resultados comecem a aparecer. Com relação ao tratamento inicial da diabetes quando atinge o olho, muitas vezes apenas um controle glicêmico e uma mudança de hábito de vida é suficiente. E aí esse paciente com o início da doença, ele pode vir uma vez ao ano, como todo mundo deve vir. Aquele paciente que tem diabetes ou não, deve visitar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Mas quando você não consegue mais controlar a tua diabetes, quando você não consegue ter um bom resultado
na balança medicação, exercício e alimentação, isso começa a pender para o lado das alterações que vão acontecer no corpo como um todo, não só no olho. O oftalmologista destaca também o quanto é fundamental o acompanhamento regular de um especialista para um diagnóstico precoce. O melhor resultado no tratamento da retinopatia diabética ou das alterações que a diabetes causa no olho é exatamente o diagnóstico precoce. Quando a gente diagnostica a retinopatia diabética já no estágio de um glaucoma neovascular, é de muito difícil controle. Então, os casos mais brandos são mais fáceis de resolver. Por isso, a necessidade de todo paciente diabético ele visitar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano e seguir a orientação do seu oftalmologista. Mas preste atenção, muitas vezes nem todo oftalmologista tem a expertise e a subespecialidade para tratar da diabetes. O especialista mais adequado é o especialista que fez uma formação de retina. Então, ele vai saber como está a saúde da retina, se essa retina está edemaciada, se essa retina tem sangramento. Existem alguns exames específicos, exames com contraste, exames sem contraste, algumas fotografias, tomografias. Junto ao profissional especializado, está também a mudança na rotina sedentária e de má qualidade para hábitos mais ativos e saudáveis. Com relação ao tratamento inicial da diabetes quando atinge o olho, muitas vezes apenas um controle glicêmico e uma mudança de hábito de vida é suficiente. E aí esse paciente com o início da doença, ele pode vir uma vez ao ano, como todo mundo deve vir. Aquele paciente que tem diabetes ou não, deve visitar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Mas quando você não consegue mais controlar a tua diabetes, quando você não consegue ter um bom resultado na balança medicação, exercício e alimentação, isso começa a pender para o lado das alterações que vão acontecer no corpo como um todo, não só no olho. Muito bem, né? Ótimas explicações. Tem que manter, né, equilíbrio essa balança para não pender para o lado das complicações que a diabetes pode causar. Então, fique muito atento, porque bem foi explicado na reportagem, é preciso você ir ao menos uma vez, né? Todos os anos você ir uma vez ao oftalmologista para consulta de rotina e também para verificar se você tiver alguma alteração por conta do diabetes, está atingindo a sua visão. É preciso controlar o índice glicêmico para você ter qualidade de vida e não perder a visão, porque se você não tratar a diabetes, né, quando ela atinge aí sua visão, você pode perder sim a sua visão. Então é muito importante você seguir à risca o que foi falado aqui pelo especialista e seguir também o que os nossos convidados vão falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas agora a gente tem uma pergunta especial a fazer a você que está em casa, você está assistindo aqui ao nosso programa, então chegou o momento de você participar aqui do assunto do dia. Aí você pergunta como você participa? Ligando para a gente e respondendo aqui a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, é a enquete do dia. A gente quer saber se você controla o consumo de açúcar na sua alimentação. Você tem esse controle, essa preocupação em controlar o consumo do açúcar? 3424-1977 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está ativa para você participar. Liga para a gente, responde aqui nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o assunto no 3424-1977 e 3424-1547. São 2 números disponíveis, você liga para a gente, participa, responde a nossa pergunta, deixa também seu depoimento sobre o tema, manda também a sua dúvida para os nossos convidados. Se você tem acesso ao WhatsApp, também já pode participar conosco, mandar várias perguntas no 99209-4819. 99209-4819, mande aí várias perguntas. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Deixa eu dizer também que o nosso Facebook está ativo, facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage também disponível para você participar e interagir com a gente. Participa, deixa lá a sua pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler ao vivo aqui para você que está em casa e os convidados vão responder a sua dúvida. E a gente volta a falar mais uma vez sobre o diabetes, porque é uma condição crônica em que há o aumento aí das taxas de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia. A glicose aumentada, ela é uma condição tóxica para o nosso organismo e está associada à insuficiência renal crônica,
a doenças cardiovasculares e também a amputações dos membros inferiores principalmente. Então, muita atenção às informações que vamos trazer a partir de agora para você que está em casa. Fique atento. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Daniela Coelho, endocrinologista. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, é um prazer estar de volta, esclarecendo as dúvidas da população e ajudando uma gama de gente que não sabe que nem o problema já tem, né? Também queria dar boas-vindas ao José Cleibson Nunes, ele que é nutricionista. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, quero agradecer pelo convite de estar aqui esclarecendo várias dúvidas, principalmente aos mitos que a alimentação traz referente aos diabéticos. Isso é muito importante ser bem esclarecido e aí estaremos aqui abertos, um bate-papo bem legal para tirar todas as dúvidas da população. Uma população que boa parte está sofrendo por conta do diabetes, né, doutora? A gente falou que o Ministério da Saúde divulgou no ano passado, que é um dado referente a 2017, do Ministério da Saúde, mais ou menos 12,5 milhões de pessoas aqui da nossa população estão sofrendo com diabetes. Esse número já está atualizado, já avançou, é prova do crescimento da doença, que é uma doença muito dinâmica. Hoje são cerca de 14 milhões de brasileiros com a doença. Exatamente, é uma doença crônica, causada por uma elevação persistente da glicose e que a longo prazo vai gerar uma série de complicações. Problemas, como já foi dito, na visão, nos rins, no coração, podendo aumentar o risco de infarto, de derrame, aumentando a mortalidade da população de uma forma geral. E só está relacionada essa doença ao consumo do açúcar? Não, ou não? Tem outros fatores também que a gente deve pensar e refletir? Sim. A diabetes também relaciona com outros fatores de risco, que inclusive são bem predominantes nessa elevação dos nossos índices, de diabetes no nosso país, inclusive o excesso de peso. E aí o consumo também em excesso das gorduras saturadas, que são tidas como gorduras ruins em excesso, dos que estão mais industrializados, também trazem um grande perigo para o desenvolvimento da diabetes. Aí a gente fala a palavra diabetes, todo mundo acha que só tem um tipo, é uma única doença, mas não, ela é dividida, doutora, tem vários tipos. A gente tem uma tela para facilitar, tem uma colinha aqui para a gente, e a gente vai mostrar os tipos de diabetes para quem está em casa nos acompanhando, para ficar melhor a compreensão do assunto. A gente vai lançar aqui na nossa tela. O primeiro é o tipo 1. A gente poderia começar falando sobre o pré. Claro. Tem o pré-diabetes, Antecede sim esses dois tipos, doutora? Bem, o pré-diabetes antecede de fato o diabetes, Seria uma alteração da glicemia, que já não está em níveis normais, mas que não chega a ser um diagnóstico de diabetes em si. Então, assim, a gente faz o diagnóstico de diabetes com 2 glicemias acima de 126, ou um teste oral de tolerância à glicose, que é aquela garapazinha, conhecida como aquela garapazinha que a gente toma no laboratório, acima de 200, ou 200 em qualquer hora do dia associada à sintomatologia, que é vontade de fazer xixi, vontade de beber muita água, perda de peso. Então, assim, o pré-diabetes seriam essas alterações antes do diagnóstico de diabetes. Então, seria aquela glicemia entre 100 e 125, que já está alterada, ou o testezinho da garapa, que é o teste oral de tolerância, entre 140 e 200. Na verdade, entre 140 e 199, mais especificamente. Aí acendeu o sinal de alerta, Sinal amarelo, alerta porque você pode estar prestes a desenvolver a doença, está naquele estágio pré-diabetes. E vale ressaltar que o pré-diabetes já traz algumas complicações, como neuropatia, Então, a neuropatia é um sintoma que pode surgir antes da doença se instalar em si, numa fase de pré-diabetes. Nessa fase, é indicado que a pessoa vá até um nutricionista, por exemplo, e rever aquela alimentação, fazer uma reeducação alimentar. Cabe no pré-diabetes ou não? É só quando tem a doença instalada? Sim, é importante até antes, a importância é o hábito de vida. O hábito de vida sempre tem que ser saudável, de forma preventiva, mas aí se você já está percebendo que está tendo uma descompensação nessa glicose, já é um sinal de alerta do seu corpo para mostrar que a síndrome está começando a se instalar e que seu estilo de vida, exercício físico, alimentação saudável, o consumo de industrializados está um pouco em excesso no dia a dia. Então é sim necessário se pensar de forma preventiva antes mesmo de chegar ao diagnóstico de pré-diabetes. Tipo 1 é o primeiro que aparece aqui na nossa tela, doutora. O tipo 1 é o menos prevalente, Em torno de 5 a 10% do total dos casos de diabetes.
Então, assim, é aquele tipo que é o tipo autoimune, que a gente produz um anticorpo que destrói o pâncreas. E isso leva a uma redução da produção de insulina. E essa redução da produção de insulina vai elevar a glicose, porque a insulina é o hormônio responsável por jogar a glicose para dentro da célula. Então, a ausência de insulina nesse paciente, quando a gente descobre o tipo 1, ele tem em torno, no máximo, de 10% das células beta. Então, ele já tem uma deficiência de insulina e uma glicemia elevada por conta dessa destruição autoimune. Aí, nesse caso específico, o fator genético é muito importante, deve ser levado em consideração, o fator hereditário, né, doutora? Fator hereditário. Não é modificável? Não é modificável, isso é uma doença genética autoimune que o próprio indivíduo produz os autoanticorpos contra o pâncreas em si. Não tem como evitar, mas quando se tem a doença, tem como viver com qualidade de vida? No caso, alterando a alimentação. Sim, sim. Já vai trazer esse prazer para essa pessoa e ela vai conseguir controlar, já que ela não vai ter cura? Isso, diabetes tipo 1 é geralmente abrupta, né? E acomete mais crianças, né? Porque é um fator genético bem predominante. E aí a gente não tem alimentação como cura, porque não tem cura na doença crônica, mas diabetes tipo 1, quanto mais precoce, se tomar as medidas preventivas de se manter uma alimentação saudável, uma rotina diária de exercícios físicos, com certeza o diabético do tipo 1 ele vai ter uma qualidade de vida e sem nenhum problema que agrave essa diabetes. Aí aqui é de jeito nenhum pensar em açúcar, tipo 1? Na verdade, corta da dieta totalmente isso, açúcar? Na verdade, a gente tem que ter uma individualidade, né? E aí, quando a gente fala em diabetes tipo 1, a gente tem umas diretrizes, né, da Associação Brasileira de Diabetes, que preconizam uma quantidade de açúcar para esse tipo de diabetes tipo 1, que são insulina dependentes. Então, realmente, o diabetes tipo 1 ele tem que procurar o especialista, o nutricionista, para entender qual tipo de açúcar e qual tipo de alimento pode estar entrando aí nessa diária de rotina da alimentação dele. Vale ressaltar que o tipo 1, ele tem necessidade de insulina, ele não produz insulina, ele tem uma doença autoimune que destrói o pâncreas. Então, invariavelmente, ele vai ter que utilizar a insulina, tá certo? Não existe a cura ainda para o diabetes tipo 1. Existem alguns estudos, enfim, transplante de células beta e tal, mas a cura não existe. O tratamento para o diabetes tipo 1 é insulinoterapia, mais mudança de estilo de vida, melhoria da alimentação, enfim, para ajudar no controle dessa glicemia. É a insulina injetável, doutora? Aquelas pequenas injeções que a pessoa vai aplicando? Ou as pequenas injeções ou a insulina em bomba, né? Mas seria insulina de toda forma. Vamos seguir para o próximo tipo de diabetes. Aqui o tipo 2, o pré-diabetes aprendemos agora há pouco. O tipo 2 é o mais comum, já que o 1 é menos frequente. Isso, o diabetes tipo 2 acomete, em termos de prevalência, 90% dos casos. Né, o diabetes relacionado a uma resistência insulínica, ou seja, o indivíduo produz insulina, mas ele ganha peso, é sedentário, é fumante, tem uma alimentação pouco adequada e isso gera um ganho de peso, gera uma obesidade. Aquela insulina que esse indivíduo produz não é suficiente para colocar a glicose para dentro da célula. Isso gera, a longo prazo, um aumento da glicemia. E esse aumento da glicemia geram todas aquelas complicações que a gente citou previamente. Essa glicose é o que a gente chama, né, da transformação de energia para o nosso corpo. O alimento chega ali no nosso corpo e daí vai gerar energia. Seria a glicose ou não é isso? Depende doutora? do alimento. O alimento cai no sangue. No caso do carboidrato, né, dos carboidratos, principalmente dos carboidratos simples, eles caem no sangue e eles são transformados, metabolizados em açúcar. Então, em excesso, isso faz mal. Em quantidades adequadas, carboidratos integrais, comidas, né, mais adequadas, para evitar esse problema, não teria tanto problema. Na verdade, a gente consegue metabolizar sem causar essa elevação. Esse é o tipo mais comum, como bem foi explicado agora pela doutora, e é o tipo que a pessoa pode modificar os hábitos, né? O tipo que, quanto antes você se preocupar com essa alimentação, melhor, porque você vai ficar distante, né, do risco de desenvolver essa comum doença e do tipo 2, como bem explicamos. Então, a alimentação saudável é só fruta e verdura ou tem mais coisa? É mais abrangente que isso? É muito mais abrangente, né? Na verdade, quando a gente fala no diabetes tipo 2, a gente fala numa síndrome metabólica que foi adquirida. Ou seja, o indivíduo, né, que ele tem um estilo de vida, um excesso de peso, um estilo de vida não saudável, é sedentário, provavelmente, fumante, alcoolista. Então, todos esses fatores de risco que estão envolvidos no diabetes tipo 2, eles são extremamente importantes serem vistos para ter-se um diagnóstico melhor
e também um tratamento através da alimentação mais eficiente. Então, o diabetes tipo 2, ele não deve ficar muito tempo em jejum, passar mais de 3 horas em jejum, né? O diabetes tipo 2 é interessante o consumo de cereais integrais, e aí legumes e frutas, as hortaliças no geral, são ricas em fibras, né? E aí também devem estar aí somando as cereais integrais como aveia, como quinoa, né? Como o arroz. Então, é muito importante, sim, a alimentação diabetes tipo 2, a alimentação saudável, mas ela somada a uma rotina de atividade física e ao tratamento medicamentoso. Porque aí o diabético, ele vai ter uma qualidade de vida e não vai ter um agravamento dessa diabetes. A gente volta a falar daqui a pouquinho mais sobre essa situação no decorrer aqui da nossa programação também. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui estamos falando sobre diabetes. E a gente lembra você que está em casa que atualmente o Brasil consome 50% a mais de açúcar do que o recomendado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso significa que, por dia, cada brasileiro consome em média 18 colheres de chá de açúcar, quando o recomendado seria até 12. Isso tem impactado no aumento, sim, do diabetes nos últimos anos, que de acordo com a pesquisa Vigitel, essa pesquisa de 2017, que foi divulgada no ano passado, cresceu o diabetes 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. E a gente vai seguir aqui com esse bloco do programa para tentar compreender melhor por que essa prevalência maior nos homens do que nas mulheres, doutor. Os homens estão se preocupando menos com a saúde, estão se expondo mais aos fatores de risco, por isso que está aumentando a doença? Sim, na verdade é uma doença que não dá sintomatologia no início. Então, na verdade, as pessoas não se preocupam o que deveria. Acha que é só uma glicose alterada, que não tem muito problema, que perder peso é besteira, que não precisa mudar hábitos de vida. Isso tudo culmina, no final das contas, no aparecimento da própria doença. 28% nas mulheres, esse aumento, né? Foi um aumento também significativo. Foi menos do que nos homens, mas também acende esse sinal de alerta. Principalmente na faixa etária após a menopausa, tá certo? Porque elas ficam mais sedentárias, tem uma queda hormonal, uma diminuição do estrogênio, enfim, nessa fase elas são mais susceptíveis e ficam mais sedentárias, alimentação um pouco mais inadequada, enfim, tudo isso corrobora. Eita brasileiro para descumprir regras, né, em relação ao indicado 18 colheres de chá de açúcar, é o indicado em média por dia para cada pessoa. E o brasileiro, né, o indicado é 12 e o brasileiro está consumindo 18, bem acima do que é o recomendado, né? Por que esse comportamento ainda? A gente sabe dos riscos que a gente corre em não seguir essa recomendação. A recomendação é de 12 colheres e o que o brasileiro tem feito é consumido 18 por dia. Por que a insistência ainda, Gleibson? Então, esse comportamento alimentar, ele tem que ser muito... o profissional de saúde ele tem que ser muito atencioso. Hoje em dia, o profissional de saúde ele tem que perceber e entender o comportamento alimentar. Então, o pré-diabético, diabético ou aquela pessoa sedentária que está exposta ao fator de risco, está suscetível, geralmente ela tem esse comportamento alimentar de vários fatores do dia a dia. Trabalho, renda, né? A gente também tem um dado muito bom no Ministério da Saúde que as pessoas que têm uma renda mais baixa, que têm uma situação socioeconômica mais fragilizada, elas tendem a consumir alimentos mais ricos em açúcar. Então, assim, o consumo do refrigerante, o consumo das guloseimas, o consumo, né, dos industrializados de forma geral, fazem com que esse consumo de açúcar aumente na rotina do brasileiro. Então, hoje, o hábito de não se consumir frutas, legumes, verduras, uma alimentação mais raiz, mais natural, está sendo substituído por fast foods, por conta de trabalho, de tempo, de rotina, está, assim, aumentando o risco de pessoas para o diagnóstico de diabetes. Aí quem não sabia, ficou sabendo a partir de agora que a recomendação são 12 colheres de chá por dia. Deve separar num recipiente, por exemplo, 12 colheres de chá e diz, minha tolerância aqui é essa, ou não é necessariamente fazer isso que vai funcionar, doutor? Acredito, é tudo questão de equilíbrio, é questão de dosar. Se a pessoa não tem um hábito de dosar o que ela está comendo, pode até fazer dessa forma. Mas à medida que você vai
criando novos hábitos, que você vai melhorando a qualidade do alimento que você ingere e consome, você automaticamente faz isso. E não chega nem a 12 colheres, que é o recomendado, chega bem menos de açúcar por dia, tá certo? Então, assim, esse hábito de dosar, de separar, pode até ser implementado no início, mas à medida que vai criando uma rotina, melhorando a qualidade do alimento que você ingere, coloca dentro de casa e se habitua a comer, isso daí diminui imensamente, nem precisa disso. Quando a gente fala em açúcar, a gente só lembra do refinado, que é o que a gente compra no supermercado, né? Aquele branquinho. Só dessa forma que tem a apresentação do açúcar ou tem outras formas também da gente compreender como açúcar? Na verdade, açúcar é carboidrato, é glicose, né? E aí a gente encontra o açúcar em frutas, legumes, verduras, em raízes. Mas assim, o açúcar que nós estamos aqui expondo, para esse cuidado, é aquele açúcar que está adicionado aos produtos industrializados, que é um açúcar simples, é um açúcar de alta absorção. Então, a grande preocupação é o pico da glicemia, né, que esse açúcar vai trazer no dia a dia desse paciente ou desse portador da diabetes. Então, é muito importante a gente também orientar bem. Eu percebo muito que a orientação hoje do diabético com relação à alimentação está muito precária pelos profissionais de saúde. Por quê? Porque às vezes o diabético ele pode desenvolver um transtorno alimentar. Ele começa a ter medo do alimento, ele começa a ter medo do açúcar, e isso aí vai levar ele a ter outras patologias, né, que vão agravar, inclusive, o diabetes. Então, tem que despertar no diabético a consciência alimentar, não o medo do alimento. Ele tem que entender que ele pode consumir açúcar, que ele deve consumir carboidrato, que é a fonte mais rápida de fornecimento de energia para o nosso corpo, porém ele tem que selecionar a quantidade. Eu costumo dizer aos meus pacientes que eles comam de tudo, mas não tudo. Que ele é diabético, porém ele vai ter uma rotina de energia, de caloria, de fonte de carboidrato como outro paciente. A diferença é que vai ser adequado individualmente à situação daquele paciente. Ou seja, existem alguns alimentos que ele deve consumir com menos frequência que outras pessoas que têm uma rotina mais saudável de vida. Esse acompanhamento individualizado é muito importante, né? Porque cada um vai responder de uma forma Diferente. ao tratamento e também à doença, né? Tem gente que pode ter complicações por conta do diabetes, outros têm uma chance menor, né, de ter essa complicação. Então, quanto antes procure aí esse especialista. Aí tem aquela suspeita, doutora, a gente vai às vezes até numa farmácia, às vezes tem uma ação, né, de saúde sendo promovida no metrô ou em um espaço público onde a gente faz aquela medição. Coloca lá o dedinho, né, fura o dedo, coloca no equipamento e dá o número. Ali é confiável? Aquela glicemia a gente chama de glicemia capilar. É uma glicemia que dá em torno de 10 a 15% além da glicemia que a gente tá no sangue. Mas como um teste de rastreio nessas condições, funciona, pelo menos para a gente alertar que aquilo ali está alterado. Claro que a glicemia capilar não é uma glicemia fidedigna para a gente dar diagnóstico, mas nessas condições de campanhas, né, ajuda para a gente alertar a população. Porque fazendo, né, ali e tendo alerta para a suspeita da doença, com toda certeza aquele profissional de saúde vai indicar a um especialista. Aí já indica ao endócrino ou às vezes passa lá pelo clínico, é a porta de entrada para poder depois procurar um especialista. Bem, o ideal é encaminhar para o nutricionista, né, obviamente, juntamente, concomitantemente, para o endocrinologista, porque a gente tem que fazer essa abordagem em conjunto, né? É uma doença que é tratada em conjunto, tanto com o nutricionista quanto com o endocrinologista. A abordagem que temos que fazer agora é da tela, que ficou devendo ainda um tópico que a gente vai seguir para cá, para mostrar para você que está em casa. O último tópico da tela que a gente falou sobre tipo de diabetes, falamos do tipo 1, tipo 2, pré-diabetes, e agora a gente vai explicar para quem está em casa o diabetes gestacional, doutora. O diabetes na gestação. Sim, como o próprio nome diz, é o diabetes que surge durante a gestação em função das modificações hormonais que a gestante apresenta. Ele é mais comum entre a 24ª e 28ª semana de gestação por conta dessas modificações hormonais e incide mais naquelas pacientes que já engravidaram acima do peso, naquelas pacientes que são sedentárias, naquelas pacientes que, na verdade, têm mais de 30 anos. Então, tem ovário policístico previamente, enfim, alguns fatores de risco. Mas é aquele diabetes que surge, em geral, entre a 24ª e a 28ª semana de vida e a gente faz um rastreio nessas pacientes, tomando aquele teste da garapinha, que é o teste oral de tolerância, para avaliar a presença ou não de diabetes nessa fase da gestação. Apresentando, né, e apresentando a doença durante a gestação. Passada a gestação, essa paciente tem a possibilidade, tem a chance
de não ter mais a doença? Só foi ali no período da gestação? Eu diria que ela tem a chance de não ter mais a doença, mas ela tem uma chance muito aumentada de vir a apresentar a doença no futuro. Então, a paciente que teve diabetes gestacional é uma paciente susceptível a ter um diabetes tipo 2 no futuro. Em torno de 30% desses pacientes vão manifestar a doença no futuro. Aí também acende aquele alerta de que preste atenção no que você vai comer gestante, porque as mulheres, às vezes, quando estão nesse período, querem comer por 2, porque tem um C ali na barriguinha, né? E usa como desculpa para exagerar na alimentação. Pode fazer isso? Na verdade, esse cuidado com a gestante tem que ser de forma multidisciplinar, né? Como a doutora acabou de falar. E aí o comportamento alimentar após o primeiro trimestre ele é explicado pelo fato do aumento da fome, né, da polifagia, também pela essa descompensação hormonal faz com que a gestante ela já intensifique um hábito que ela já tinha antes da gestação. Então o comportamento alimentar da gestante ela é explicado por um hábito de vida que ela já tinha antes da gestação, que não tem nenhuma influência direta ao desenvolvimento do bebê. Então, assim, tem que se ter esse cuidado, tem que se pensar, porque a diabetes gestacional ela pode não continuar esse desenvolvimento após o parto, porém tem um risco muito grande de se desenvolver com a idade avançada. Isso é muito importante, ter esse cuidado com a alimentação na gestação. E não cuidando desse diabetes na gestação, tem as complicações, doutora, da doença? A diabetes gestacional, eu costumo dizer para as minhas pacientes que aumenta o risco de complicação, não só para a mãe, mas para a mãe e para o bebê. Risco de neném macrossômico, risco de parto prematuro, risco de morte fetal, de morte materna. Então, não é brincadeira. Diabetes gestacional precisa de acompanhamento. Acompanhamento rigoroso até o final da gestação, a fim de que a mãe e o bebê cheguem ao final da gestação de forma adequada, bem de saúde, né? Porque pode nascer um neném muito grande, pode nascer um neném com hipoglicemia, aumentando o risco de morte fetal, morte materna, parto prematuro, enfim, as complicações são grandes. Então tem que ficar atento, né? Como bem foi explicado aqui pelos especialistas, você deve ficar atento também ao que você lê na internet. Tem muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet, tem a internet como fonte de pesquisa. Tem algumas verdades que ajudam você a compreender melhor o assunto e também a procurar um especialista, né? Mas também tem alguns mitos que podem complicar a sua vida, né? Uma simples observação que você vai pesquisar lá na internet pode acender ali um alerta muito grande, você temer, não procurar o especialista com medo, às vezes a medo até de morrer, né, doutora? Mas a gente vai explicar essas afirmações que a gente encontra de forma comum na internet e vamos dizer se é verdade ou se é mito, para acalmar você que está em casa aprendendo mais sobre o tema. Diabetes é o tema desta edição do programa e vocês vão seguir ajudando a gente aqui. Temos aqui a tela e o primeiro ponto fala o seguinte, a gente quer saber se é mito ou verdade. Pessoas com diabetes não podem comer doces ou chocolate. Recebeu o diagnóstico, corta de vez doces e chocolate. Mito ou verdade? Na verdade, quando o paciente ele é diagnosticado, que procura o profissional nutricionista, nós orientamos, né, o risco para o consumo exacerbado, excessivo, de guloseimas, de doces e chocolates. Mas assim, a gente procura ter uma restrição no início para que essa descompensação dessa glicose volte à normalidade, que esse tratamento se ajuste e aí aos poucos esse paciente pode estar consumindo uma quantidade ideal por dia para não ter nenhum problema nesses picos de glicemia. Aqui não é um adeus ao brigadeiro, não. Não é um adeus. Né? Inclusive, a grande negativa explica o comportamento alimentar de alguns idosos diabéticos que sentem uma vontade excessiva, ainda maior pelo fato da negativa de não consumir. Então, o ideal é orientar o quanto e quando e como ele pode consumir, qual o tipo de chocolate que ele pode consumir, em que momento da refeição esse chocolate pode estar sendo aderido, né, que é um momento onde tem um aporte maior de fibras, né, das grandes refeições, e não simplesmente negá-lo disso, porque isso pode desenvolver um comportamento alimentar excessivo e isso faz com que ele consuma mais chocolate. Vamos a outro ponto, excelente explicação, você viu aí que não vai ser o adeus ao brigadeiro ali da festa. Próximo ponto fala o seguinte, é verdade ou é mito? Deve-se se substituir, né, o açúcar dos alimentos por adoçante. Quando se tem o diabetes, tem que substituir o açúcar dos alimentos por adoçante. Mito ou verdade?
Na verdade, eu acredito que o adoçante ele não deve ser visto de uma forma medicamentosa. O adoçante ele deve ser visto como uma forma de transição alimentar. Ou seja, geralmente o diabético ele vem de um estilo de vida, de uma rotina alimentar, de um paladar muito doce, de um paladar onde a alimentação é voltada para industrializados, para fast foods, e a gente utiliza o adoçante na seguinte orientação. O adoçante é para uma adaptação. Então não se tem como colocar o adoçante como uma fonte de açúcar, ou que o adoçante vai ser um medicamento, que aí eu uso o adoçante e posso usar a quantidade de adoçante que eu quiser, ou eu posso usar esse adoçante para a vida toda. Né? A gente sabe que o adoçante também é um produto industrializado, tem sacarose, né? E o adoçante também ele tem conservantes. Então é muito importante a utilização do adoçante de forma dosada e não de forma diária, mas sim para fazer uma transição alimentar e de adaptação do paladar para um novo estilo de alimentação. De uma forma complementar, né? Complementar. Complementar a alimentação do dia a dia. Não é para substituir inteiramente todo o açúcar por adoçante, mas de forma complementar. Ótimas explicações. Próximo ponto, verdade ou mito? Olha só o que diz essa próxima tela. Pessoas com diabetes estão mais propensas, né, a ter gripes e outras doenças. Mito ou verdade? Os diabéticos estão mais propensos a ter gripes e outras doenças, doutora? Na verdade, todo paciente que tem uma doença crônica, como é o caso do diabetes, tem uma redução da imunidade. Isso aumenta o risco de infecção, de doenças oportunistas, vamos dizer assim. Então, são mais susceptíveis, sim, ao risco dessas doenças. Ótima explicação. Próximo ponto, olha só o que diz a outra tela. A tela seguinte fala, olha só, quem tem diabetes deve fazer apenas exercícios leves. Isso aqui é uma afirmação, quero saber se é verdade ou mito. Tenho diabetes, doutora, não vou poder fazer exercícios pesados? Mito ou verdade? Não, isso é mito. Inclusive, a gente tem vários atletas que são diabéticos. Agora, veja, não é para a pessoa que acabou de descobrir o diagnóstico ir lá e fazer uma atividade física de moderada a alta intensidade. Isso tudo tem que ser desenvolvido de acordo com o acompanhamento do profissional, do professor de educação física, do endocrinologista, do nutricionista, tem que ser tudo acompanhado. Mas do início, descobriu a doença, a atividade começa de forma leve, podendo evoluir para uma forma moderada a intensa, porém com acompanhamento. E temos pacientes diabéticos tipo 1, inclusive, que são atletas. Vamos a outro ponto, outra curiosidade para a gente aprender, mito ou verdade. Olha só, a tela seguinte fala que as frutas são comidas saudáveis, então elas podem, né, a pessoa pode comer o quanto quiser. É verdade ou é mito? Na verdade, a questão das frutas, elas vêm sendo muito demonizadas, né, com relação ao diabético, por conta da frutose. Então, assim, é importante você de casa entender o seguinte: a fruta é um alimento que deve ser estimulado, não existe uma quantidade de frutas por dia. Existe o nutricionista prescrever a fruta que você mais gosta, né, está com essa adaptação aí para inserir essas frutas, mas com certeza ninguém consegue comer 1 quilo de fruta por dia. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Mas, assim, não se deve confundir a frutose que está na fruta in natura, associada a fibras, que o diabético pode consumir sem nenhum problema, nenhum tipo de fruta, não tem restrição. A frutose, que muitas vezes as pessoas veem na internet, que é uma frutose que está nos industrializados. E aí ela está na forma de açúcar simples e isso vai complicar porque não tem fibra, não tem nada que possa deixar essa digestão mais lenta. Então, na verdade, é mito. Não se existe uma quantidade correta de frutas a se consumir, sim uma adequação legal para o tipo de fruta e quanto comer durante o dia. Mais uma vez o equilíbrio, né, doutora? Exato. Essa quantidade, obviamente, que vai ser individualizada. Agora, vale ressaltar que comer a fruta in natura é sempre melhor do que o suco da fruta, né? Então, vamos ressaltar isso. Um suco de laranja. Um suco de laranja leva 3, 4 laranjas, né? Ao passo que a laranja em si, ela tem a fibra, né? E, na verdade, é uma fruta só. Então, assim, dá sempre preferência para a fruta, principalmente as que podem ser consumidas com casca, por conta da fibra, e a fruta in natura, não na forma de suco, principalmente. Próximo tópico, vamos seguir. Mito ou verdade? O estresse ajuda a descontrolar o diabetes? Mito ou verdade? O estresse ajuda a descontrolar o diabetes? O estresse, né, na verdade, ele leva a algumas alterações, como a secreção aguda de cortisol, que é um hormônio hiperglicemiante. Então, ele pode contribuir, sim, o estresse é agudo,
para um descontrole daquele diabetes. Você teve uma notícia ruim naquele momento, né? Alguma coisa que te pegou de surpresa que você não estava guardando, não estava esperando, isso pode contribuir para o descontrole, sim. Eita, estresse para aparecer, né? Diante de várias doenças, sempre tem ali o estresse, às vezes, como gatilho. Isso. Parece que persegue a gente, né, doutor? Esse fator de estresse, risco, né? para a maioria das doenças crônicas, o estresse. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente que tem que fazer aquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o assunto e vamos responder a sua dúvida. Tem muita gente participando aqui no WhatsApp, daqui a pouquinho a gente volta e responde a sua pergunta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre diabetes. Você que está em casa, quer participar aqui do programa, tem uma dúvida sobre o assunto, lembrou aquela pergunta bem antiga que você quer fazer ao especialista? Então manda pra gente, 99209-4819. Temos 2 profissionais especialistas que entendem bastante o assunto e vão dar uma forcinha a você que está em casa. Vão trazer uma orientação para essa dúvida que você tem há um certo tempo. Temos aqui a primeira participação. Viviane acessou o WhatsApp, mandou uma pergunta pra gente. Ela gostaria de saber o seguinte: se o adoçante, né, com stevia, é o mais indicado para o diabético? Essa é a pergunta que ela tem, é uma pergunta muito comum no consultório. O adoçante stevia é o mais indicado? Sim ou não? Ou talvez? Talvez. Na verdade, nenhum adoçante deveria ser indicado, né? A adaptação sem o açúcar, sacarose, sem esse gosto adocicado que a indústria trouxe para a vida da população, deveria não existir. Porém, se você está em período de transição e quer assim, e ainda não consegue consumir sem o açúcar de mesa, como nós costumamos falar popularmente, o ideal sim é consumir o stevia ou o xilitol. A gente só tem que ter um cuidado em ler o rótulo para entender se é 100% stevia, se realmente é da erva e se a quantidade que nós temos ali na composição do adoçante é assim de stevia. Mas o xilitol ainda se torna um pouco mais encarecido, porém dá uma adocicada melhor para quem está nessa transição de paladar. Mas stevia e xilitol são os mais indicados sim para o consumo do diabético nessa substituição do açúcar. Ótima explicação. Ali, Elisandra Nunes está participando, ela está lá em Jaboatão e a dúvida dela é a seguinte, doutora. Ela tem uma bebê de 4 meses, só mama a criança. Ela pode adquirir diabetes, né, caso eu tenha uma alimentação incorreta, só através da amamentação. A mãe tem a alimentação incorreta, está amamentando a filha. A filha pode desenvolver a doença por conta da mãe ou não? Da amamentação veja, não, né, doutora? Isso não acontece. Sua bebê não vai adquirir o diabetes porque você está se alimentando mal. O que pode acontecer, o leite, a amamentação, ela ajuda a prevenir, inclusive, problemas no futuro. Síndrome metabólica, obesidade. Então, é benéfico para tua bebê, mantém. Agora, tua alimentação inadequada pode fazer tua bebê largar o peito, porque passa no leite algumas coisas que a gente come para beber. Isso pode gerar gases, pode dar, né, uma dorzinha de barriga, pode modificar o gosto do leite. Então, assim, isso pode fazer com que ela solte o peito antes da hora. 6 meses é muito importante, aleitamento exclusivo, depois tem introdução alimentar, né, para essa criança crescer saudável progressivamente. E já incentivar essa alimentação desde pequena, né, porque a formação do hábito é muito mais fácil formar esse hábito do que reeducar mais na frente. Você concorda? Você agora, concorda também, sim, doutor? claro. Agora eu diria para essa mãe que ela já vai modificando os hábitos dela, porque ela já tem um hábito ruim, ela vai passar esses hábitos ruins para a família dela, né? Eu costumo dizer no consultório que quem faz supermercado em casa é pai e mãe, não é a criança. Então, assim, os hábitos têm que vir do exemplo. Quem faz o supermercado são os pais, quem vai fazer as Exato. compras. É bom que o filho participe, né, e veja o que pode e o que não pode comer, uma dica importante para a formação desse hábito. Às vezes até a escola pode ser uma aliada, né, na formação desse bom hábito alimentar. E isso, a educação nutricional no âmbito escolar é muito importante. Hoje a gente tem, assim, a maioria das escolas aqui na região metropolitana já estão aderindo nessa política de tá com o nutricionista para estar orientando, fazendo essas atividades. E assim, eu queria alertar os pais sobre a formação, a construção da lancheira. É muito importante porque aí, na primeira infância, essa redução do açúcar se torna crucial para uma adaptação melhor lá na frente. Então é importante sim montar uma lancheira mais saudável, né? Rico em frutas, né? Um bolo diferente, um bolo de cenoura, um bolo de macaxeira, um bolo de laranja, né? E não
colocar na lancheira da criança biscoitos, refrigerantes, suquinhos de caixa, todinhos. Esses alimentos realmente não trazem uma alimentação mais saudável na primeira infância para as crianças. E é muito importante essa fase dessa adaptação. Por falar em criança, né, a gente tem um dado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o diabetes infantil, ele cresce 0,3% ao ano. Aqui no Brasil, há aproximadamente 30 mil crianças diabéticas aqui no nosso país, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Com isso, o país, né, por conta disso, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking das nações com mais crianças com diabetes. 3º lugar. É um ranking que a gente não comemora, né? Esse 3º lugar a gente não comemora. Parece um crescimento pequeno, 0,3%. Mas quando a gente converte em número de habitantes, mais de 50 mil crianças. Exatamente. Muita criança com diabetes. A gente não está falando do diabetes tipo 1, que é aquela forma autoimune que eu não tenho como prevenir, que é geneticamente predisposta. Eu estou falando do diabetes tipo 2, que é um diabetes prevenível, que está relacionado a hábitos alimentares ruins. Então, assim, é um absurdo esse crescimento, porque é uma doença modificável, são fatores de risco preveníveis, melhorando a alimentação, melhorando a atividade física, diminuindo o tempo que a criança fica no celular, o tempo que ela vai brincar. A gente sabe que a brincadeira na rua hoje é mais complicado por conta da violência, mas colocar a criança para brincar fora, no quintal, fazer outras atividades que não seja uma atividade muito parada, isso tudo ajuda muito a evitar no futuro o diabetes. E no futuro, talvez, nem tão longe assim, próximo, porque eu pego no consultório, inclusive, várias crianças com diabetes tipo 2, por hábitos alimentares ruins, por excesso de peso, por uma obesidade prevenível, o que, na verdade, poderia ter sido evitado. Com toda certeza, né? Os pais precisam ficar atentos porque o diabetes tipo 2, principalmente na infância, ele está em crescimento. Crescimento tímido, mas significativo, que merece sim a atenção. E a gente segue para responder aqui mais perguntas. Tem muita gente já cobrando resposta. Luzinete, ela mora em Jaboatão, ela disse que fez cirurgia no olho há 2 anos, né, está com o mesmo problema nos olhos. Ela disse que é diabética e agora mesmo o diabetes dela está 147, a taxa, né? Acho que é a glicemia. Está um pouquinho alterada, não está 147. Tá um pouquinho alterada. Eu não sei Bom como que ela já sabe que tem a doença, então que ela siga, né, o tratamento que foi recomendado a ela. Às vezes, o diabetes, como a gente viu, ele pode dar lesão ocular. E, às vezes, essa lesão ocular a gente consegue estacionar, a gente não consegue reverter, fazer a pessoa deixar de ter a lesão que já se instalou. Então, é importante, no caso dela, da Luzinete, modificar os hábitos para estacionar aquele processo e evitar que ele progrida. Porque o diabetes pode evoluir para cegueira, pode evoluir para uma perda de visão grave, para uma retinopatia, como já foi mostrado na reportagem, até evoluir para uma perda de visão mesmo, amaurose e cegueira. Vamos a mais participações, tem muita gente perguntando aqui no WhatsApp. A próxima dúvida, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 77 anos, 1,50 m, 73 quilos, tem o controle sim, tem controlado a alimentação, não é diabética nem hipertensa, mas o marido dela, né, ele era diabético e ela ficou acostumada a usar só o adoçante. É prejudicial? Já que eu não tenho a doença, eu posso continuar usando o adoçante? Ela disse que também não é sedentária, tem 77 anos, começou, né, formou esse hábito de tomar adoçante por conta do marido que tinha diabetes. Ele já faleceu, hoje ela continua usando adoçante. Pode continuar? Tem algum problema nisso? Então, não tem nenhum problema. Na verdade, o adoçante, como eu falei nas outras perguntas, já respondi, o adoçante deve ser utilizado com consciência, na forma de transição. Então, assim, o que eu aconselho para ela é que ela não tome o açúcar como um vilão. Na verdade, eu acho que o equilíbrio, a quantidade de açúcar ideal por dia deve ser colocada em pauta nisso aí, para não estar colocando o adoçante como tratamento que o adoçante vai impedir o desenvolvimento de diabetes. Não é o adoçante que vai impedir isso. É o estilo de vida, é o controle do peso, e isso aí não está relacionado ao uso apenas do adoçante. Então, a gente percebe muito que a população está começando a consumir muito adoçante como forma preventiva, e não é. A forma preventiva, ela deriva de vários fatores que devem estar associados em conjunto, como alimentação, atividade física e manter o peso. Vamos manter aqui mais perguntas, ótima explicação. O Tiago Policarpo está participando aqui no nosso WhatsApp e ele afirma que o açúcar é o maior vilão para os diabéticos. Os convidados concordam? E também, né, ele fala que em alguns casos o diabetes pode levar à obesidade. Ele fala o seguinte, outra pergunta, o adoçante dietético líquido pode substituir o açúcar cristal?
São várias perguntas que o Uma Thiago coisa de cada vez, fala, né? calma. Então vamos por partes. Uma coisa de cada Vocês vez. concordam que o açúcar é o maior vilão para os diabéticos? Não só o açúcar, na verdade a gente diria, como já foi dito previamente, os carboidratos simples, aqueles carboidratos de qualidade ruim, né? A gente deveria dar mais oportunidade para os tubérculos, para as raízes, para os carboidratos que a gente considera complexo, para os integrais, que tem fibra, que diminui a absorção intestinal da glicose ingerida. Agora, o açúcar refinado, que tem no bolo, no pão branco, no docinho, aí realmente esse de fato é prejudicial. Mas não é só o açúcar, é o açúcar embutido naqueles alimentos, né, nas massas em geral. O diabetes leva também à obesidade? É o contrário, né? A obesidade, o ganho de peso, aumenta o que a gente chama de resistência insulínica. Então, esse aumento de células, a insulina que a gente produz tem uma dificuldade maior de jogar essa glicose para dentro da célula. E isso faz surgir a doença, é exatamente o contrário. Eu acredito que o maior vilão é o seu comportamento alimentar. É O açúcar, ele é um alimento, ele deve ser ingerido, ele está aí para ser consumido. Mas é o seu comportamento que está tornando a sua saúde e colocando a sua saúde em risco. Então, o maior vilão é o seu comportamento. Então, não adianta utilizar adoçante, não adianta ir para fazer atividade física e seguir dicas de internet, se você não mudar os seus hábitos de vida e seus hábitos alimentares, seu paladar. E esse adoçante que ele pergunta aqui, né? O adoçante dietético líquido. É o adoçante O adoçante normal, dietético líquido é qualquer adoçante que seja líquido. Pode porque substituir existem o pó. açúcar cristal? Na verdade, existe o líquido e o em pó. Existem os que podem ser usados na cocção, alguns adoçantes que podem ser usados para cozinhar, para preparar, para fazer as preparações. Em geral, e eles são em pó. Esses daí, para cozimento, geralmente eles são na formulação em pó. E o líquido é qualquer adoçante que o mercado está oferecendo aí, né, de várias marcas. E aí ele perguntou se pode substituir pelo açúcar cristal. Que é o refinado que a gente compra no Na supermercado. verdade, deve sim. Qualquer adoçante pode substituir o açúcar cristal. Agora, se você tem um hábito controlado dessa quantidade de açúcar, eu não vejo nenhum problema em consumir. Vamos a mais perguntas? Miriam, que mora em Jardim São Paulo, ligou para a gente e perguntou o seguinte: como identificar meu tipo de diabetes? Tem como identificar o tipo de diabetes que ela tem? Tem como identificar, claro que sim. O Acho diabetes que o médico tipo 1, explicou a ela, né, doutora? Quando ela recebeu o diagnóstico. obviamente que ela não é minha paciente, então não tenho acesso a essas informações. Se tivesse sido paciente da senhora, já teria, Mas né, ciência o quadro do diabetes tipo 1, ele pode se apresentar numa idade mais avançada, não exatamente só na adolescência e na infância. Ele pode se apresentar para um adulto jovem, né? Em geral, um adulto de 20, 30 até 40 anos, que a gente chama do diabetes tipulada, que é um diabetes tipo 1 numa fase um pouquinho mais avançada do que a infância e a adolescência. Então, assim, esse quadro é aquele quadro abrupto, com perda de peso, sede excessiva, aquele paciente que fica muito sintomático. Já o paciente diabético tipo 2 não adquire esse diabetes do dia para a noite. Ele adquire, como a gente já falou, o diabetes ao longo de um tempo, de uma vida mal vivida em termos nutricionais, de hábitos ruins, do sedentarismo, né? De hábitos ruins adquiridos num período relativamente de médio a longo prazo. Então, assim, se ela teve esse quadro agudo, ela tem anticorpos positivos, ela tem essa sintomatologia que a gente já falou, provavelmente o tipo dela é tipo 1. Porém, o tipo 2 é mais insidioso, é menos sintomático, não dá essa sintomatologia tão marcada. E o paciente, às vezes, não sabe nem que está diabético, né? Porque a sintomatologia no início não é uma coisa assim tão florida quanto no tipo 1. O ideal seria ela passar num especialista, que eu acredito que se ela já passou, ela já tem esse diagnóstico firmado, e confirmar o tipo de diabetes que ela tem, porque a abordagem é um pouquinho diferente, não em termos nutricionais, mas em termos medicamentosos. É interessante quando a senhora fala, né, dessa questão dos pacientes que têm a doença e não sabem. É interessante, muita gente também tem essa dúvida, que às vezes são divulgadas pesquisas que apontam 40%, às vezes 50% das pessoas que têm diabetes não sabe, né? Que tem a doença não sabe. Aí por que quem sabe não vai lá avisar? Como é que a gente compreende, né, essa estimativa, doutora? 40% tem a doença, não sabe, por que quem sabe não vai avisar? É simples assim que se faz? Às vezes, não, na né? verdade, fazem exatamente essas ações, né, comunitárias, que faz as glicemias de jejum, faz as glicemias capilares, isso identifica um risco aumentado. E esses pacientes, obviamente, com esses dispositivos, a gente não tem como fechar diagnóstico, mas são orientados a procurar o profissional adequado de saúde, seja ele o nutricionista, o endocrinologista, e às vezes eles não fazem essa procura, não correm atrás, não vão procurar para resolver o problema. E às vezes o paciente já está diabético e não tem essa definição.
Entendeu? Então, assim, é complicado, porque às vezes o acesso à informação é muito prejudicial. Às vezes ele não tem acesso àquele profissional. Até chegar no profissional, às vezes o caminho é um pouquinho longo. Isso verdade. dificulta. Sabendo disso, né, você teve esse primeiro alerta, então procure sim, porque é muito importante você investigar. Se acendeu o sinal de alerta quando você fez a aferição ali, né, da glicose, procure esse especialista, vá a um posto de saúde, a unidade de saúde da família, que você vai ser muito bem orientado e vai fazer o tratamento se preciso. A Aurilene, de Águas Compridas, ligou para a gente, tem uma dúvida. Ela diz o seguinte: o diabetes tipo 2 pode causar cistite, doutora? Diabetes tipo 2 pode causar? Pode. O diabetes, não só o tipo 2, né? O tipo 2, o tipo independente do tipo de diabetes. O diabetes, na verdade, ele pode causar aumento do risco de infecção urinária. Né? A gente elimina o açúcar na urina e isso altera aquela flora vaginal. E pode proliferar cândida, pode proliferar alguns outros tipos de micro-organismos da própria flora vaginal, que aumenta o risco de cistite, sim. Vamos a mais perguntas? Tem muita gente, a gente agradece, né, o carinho e a audiência, muita gente participando. Rubenita, ela disse que o médico dela falou que o diabetes não causava dor de cabeça. São outros sintomas que podem ser atribuídos ao diabetes, mas ela fala o seguinte: a diabetes dela às vezes chega a 300, a glicose, né? Ela fala que chegou a 300. Se a glicose está acima de 200, por exemplo, ela fala que sente muita dor de cabeça quando chega a esse ponto de 200, quando marca ali a glicose 200. Ela volta a falar sobre o tema, o médico fala, não dá dor de cabeça, mesmo estando nesse 200. Mas veja, a diabetes não é uma doença isolada, não é só elevação de glicose. Diabetes tipo 2 tem pressão alta, colesterol alto, tem a glicose alterada e o conjunto desses fatores pode sim gerar dor de cabeça, né? Ela tem que tratar de forma concomitantemente. Então, o aumento da pressão acontece, o aumento do colesterol acontece, o aumento da glicose. E esse conjunto de fatores pode sim gerar a cefaleia, a dor de cabeça que ela está sentindo. Agora, ela tem que ser abordada de forma individualizada e tratar cada um desses fatores para evitar a sintomatologia. Então, aprendendo, foi, Rubenita? Então, volte aí ao especialista, converse melhor, veja também esses sintomas, pode ser outro problema de saúde, não só o diabetes. Então, vale a visita sim. Foi muito bem explicado, muito bem alertado, você foi orientado agora, hein? Jair Galvão também está participando, ele lá do Jordão Alto, sempre está interagindo com a gente. Ele quer saber sobre os produtos ditos Light e Diet. É verdade que eles podem ser consumidos à vontade pelos diabéticos? Receber o nome de Diet Light na embalagem, leva para casa, não tem problema algum? Na verdade, é outro fato que a gente deve despertar a consciência alimentar. O alimento Light Diet, ele não deve ser exclusivo. Ele pode ser consumido, mas ele não pode ser exclusivo. E assim, eu não posso colocar o alimento Light Diet como um padrão na minha alimentação. Eu posso colocar ele como coadjuvante, tipo numa preparação, para ser utilizado no domingo, para ser utilizado de uma forma que eu queira melhorar a consistência de um alimento, por exemplo. Mas ter bastante cuidado com os alimentos Light Diet, porque são alimentos que diminuem ou retiram um ingrediente, um nutriente, que não quer dizer que seja o açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com refrigerantes que se dizem lights também, que se dizem diets, porque eles também são prejudiciais em excesso. Na verdade, eu, enquanto nutricionista, tenho uma conduta que aconselho a não consumir refrigerante. Se você é diabético ou não é diabético, não é um alimento saudável, não é um alimento que se deve entrar na rotina do brasileiro. E aí eu alerto para isso, para ter cuidado sobre o consumo. Sempre ler o rótulo para saber o que é que diminuiu, se foi gordura, se foi açúcar, se foi sódio, para entender que produto light é aquele ou que produto diet é aquele. Chegou o momento de pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, né? Não tem tempo nem de comentar porque tem muita participação. Vamos ganhar tempo, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta e a gente lê a sua pergunta sim e a gente vai repassar a dúvida aos nossos convidados. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto às oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você que está em casa, está procurando uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento, pegue aí papel e caneta para anotar as oportunidades e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, oportunidades de emprego para hoje. Olha só, uma vaga para recepcionista secretária
uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.200, uma oportunidade para recepcionista secretária. Vamos a mais vagas de emprego? Na sequência, a gente confere aqui uma vaga para costureira em geral, uma oportunidade. Ensino médio completo, exigência, experiência também de 6 meses, R$ 1.240 é o salário, uma vaga para costureira em geral. Próxima oportunidade, vamos conferir. Agora são 5 vagas para mecânico de refrigeração, 5 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.300. 5 vagas para mecânico de refrigeração. Ficou interessado em uma dessas vagas? Então você pode entrar em contato agora mesmo com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, você que está em casa em busca dessa recolocação, te desejo boa sorte. Vamos seguir, vamos responder agora a sua dúvida sobre diabetes, que é o tema desta edição do programa. Tem muita gente participando, muita gente interagindo aqui. A gente sempre agradece o carinho e a audiência dos telespectadores. Vamos seguir aqui as participações. Tem aqui uma dúvida que está enorme o texto. Vou tentar resumir essa pergunta. A dúvida da nossa telespectadora: tem 58 quilos, 1,70 m e o médico pediu para evitar farinha branca, glúten e soja. Tem que fazer isso mesmo? Está sendo um sacrifício, ela fala. E ela diz que quando faz exercícios, né, a pressão arterial dá 10/7, às vezes 12/8 e a glicemia 99. Tenho que me preocupar? Vamos tentar responder aqui. Depois, a pergunta maior a gente repassa aqui em off para os convidados. No geral, se teve essa restrição, ela deve seguir. Mesmo sendo difícil, ela tem que tentar adaptar essa realidade nova, né? Evitar aí a farinha branca, glúten e também soja? Então, só um alerta para a população é que o nutricionista é o profissional e especialista para prescrever dieta e dar as orientações referentes à alimentação. Então, eu aconselho lá procurar um nutricionista para poder orientar, para ver uma conduta individualizada e entender o porquê da soja. Eu, enquanto nutricionista, não vejo nenhum problema em nenhum tipo desses alimentos no consumo. Assim como eu não vejo o diabético como um paciente estranho ou que tem uma doença rara, que não se pode, e que tem um alimento restrito. O ideal, realmente, é procurar o profissional nutricionista para poder, né, individualmente, fazer um acordo nesse plano alimentar para se entender o que se deve e o que se não deve comer. A primeira pergunta que eu faço é: o que você gosta de comer? E alertar e orientar sobre o consumo de açúcar em excessos industrializados. Mas assim, eu não vejo nenhum problema no consumo dessas farinhas e de retirar o glúten da alimentação, a não ser que seja uma estratégia para auxiliar na perda de peso, né? Se ela tiver em excesso de peso. Caso contrário, eu não vejo nenhuma indicação para se retirar ou não consumir esses alimentos. Pelo contrário, a soja, ela é rica em proteína, né? Proteína de origem vegetal, e que é muito importante para as mulheres, principalmente na menopausa. Tem muita gente participando. Eli Claudino está participando aqui do programa, a gente agradece a mensagem. Ela elogiando aqui os convidados, dizendo que está aprendendo bastante o assunto. Próxima pergunta, a pessoa quer saber o seguinte: há alguma restrição? Pergunta ao nutricionista se tem alguma restrição de exercício físico para a pessoa com diabetes, porque o diabetes geralmente o diabético, né, não pode levar algum tipo de corte, porque se tem um ferimento, às vezes demora essa cicatrização e pode levar a amputação de algum membro. São várias perguntas, a gente vai tentar resumir para ganhar tempo. O ideal, físico. O ideal é procurar um educador físico para poder estar associando esse treino. Na realidade, a intensidade do treino vai depender da idade, da possibilidade também óssea, muscular de cada indivíduo, que não tem nada a ver com o diabetes. O diabético, gente, vocês têm que entender que diabético é uma pessoa normal. Ele apenas é portador de uma síndrome que precisa ter um controle maior em todos os aspectos. Mas o que deve ser visto é a caloria da dieta. Então, de acordo com a intensidade do exercício, a dieta do diabético, ela deve ter uma caloria maior para ter essa intensidade adquirida nesse exercício.
Em relação aos ferimentos no diabético, doutora? Deixa eu só fazer uma complementação. À vontade. Em relação ao diabético, aquele paciente diabético que faz uma atividade mais extenuante, com duração de mais de 1 hora, ele precisa fazer uma suplementação, fazer um lanchinho, né? Aquela atividade mais leve, de 40 minutos até 1 hora, tudo bem, a gente faz um lanche antes, isso daí em geral é o suficiente. Mas por mais tempo do que isso, para evitar hipoglicemia, para evitar alguma intercorrência durante a atividade física, tem que fazer uma suplementação alimentar mais eficaz. Em relação à cicatrização, não é todo paciente diabético que tem problema de cicatrização. São aqueles pacientes que estão mal controlados. Paciente diabético bem controlado não tem problema de cicatrização. O que tem o problema é aqueles pacientes que têm as glicemias muito elevadas e que não fazem o tratamento de forma adequada. Vamos seguir aqui, tem muitas perguntas. Severina, que mora em Paulista, quer saber se aquele açúcar mais escuro, o diabético pode usar? É melhor para o diabético, sim ou não? Na verdade, o mascavo, né? O mascavo ele foi menos processado, ele tem, mas assim, é açúcar, né? Tem uma quantidade, é açúcar simples, tem uma quantidade de absorção de glicose alta. Então, é interessante, se for consumir esse tipo de açúcar, consumir com bastante consciência e se a glicose não estiver descompensada. Se o indivíduo ainda estiver em tratamento, em processo de adaptação, o ideal é não consumi-lo. Mas se o indivíduo ele já tem essa glicose normalizada, já faz o tratamento medicamentoso, atividade física, tem uma complexidade de alimentação saudável, eu não vejo nenhum problema de consumir em pequenas quantidades o açúcar mascavo. Ivanise, nova descoberta. Ivanise quer saber se tem alguma restrição em relação à pinha. O diabético pode comer pinha? Nenhuma fruta se existe restrição. Na verdade, o que a gente orienta é com relação à melancia, a manga, jaca, esses alimentos que têm muita frutose, a serem consumidos em uma quantidade menor e após ou durante grandes refeições. Então, o diabético, quando quiser consumir qualquer fruta que você goste, coma o que você gosta. Não o que o profissional quer que você coma. O ideal é que o indivíduo ele goste de comer, senão ele não tem adesão e não vai ter resultado nessa doença. Então, colocar as frutas no café da manhã, após o almoço, após o jantar, é sempre uma boa estratégia para estar consumindo frutas como manga, melancia, pinha, jaca. Incluiria também a uva. A uva. A uva não é para comer um cacho de uva, também. por favor, em pequenas quantidades. 10 unidades está ótimo. Exatamente, corresponde a uma porção de fruta. Próxima pergunta vem lá de Itapissuma, Vanessa. Quando existe ali a gestação, a diabetes gestacional, é considerada uma gravidez de risco, doutor? Sim, é uma gravidez de risco. Diabetes é uma doença de risco, né? Na gestação, ela é uma doença uma situação de alto risco, que a mãe tem que ser acompanhada concomitantemente com o nutricionista, com o endocrinologista. O tratamento tem que ser feito de forma muito adequada para evitar risco de complicação e até mesmo de morte, tanto para a criança quanto para a mãe. Próxima pergunta vem lá do Ibura, Beatriz. O pai dela tem o diabetes tipo 2, está com problemas na visão. A glicose dele está controlada. Ele pode chegar a fazer a cirurgia? Aí tem que ser com oftalmo, né, doutora? Veja, é o que a gente já disse, né? Na verdade, ele pode ter o problema, aquele problema não vai melhorar, mas ele estaciona. Então, assim, ele tem que ser submetido, no mínimo, anualmente, a uma avaliação oftalmológica, para o oftalmologista avaliar o problema dele de fato e indicar ou não cirurgia. Eu não sei lhe dizer porque eu não sei exatamente qual o problema dele, mas o oftalmologista pode te dar essa precisão adequada da situação dele. Stevia ou xilitol é a dúvida da Beatriz, a última. Qual o melhor usar para o pai dela que tem o diabetes tipo 2? O melhor é o que cabe no seu bolso, né? E aí o stevia e o xilitol são referências de produtos para serem utilizados nessa transição alimentar. Então, assim, o sabor do stevia é um sabor que tem um gosto residual. Então, assim, para uma adaptação eu prefiro o xilitol, mas o xilitol é muito mais encarecido que o stevia. Então, você pode preferir o que cabe no seu bolso, porque os dois são indicativos e devem ser usados nessa transição alimentar. Melhor explicação, o que cabe no bolso. É isso aí. Yara Maria, doutora, ela quer saber se insulina demais no braço, colocando muita insulina ali no braço, vai causar dores? Dores no braço? Não, insulina demais no braço causa hipoglicemia. Aumenta o risco da pessoa ter uma hipoglicemia e isso aumenta o risco de óbito. Então, assim, não é para usar em excesso. Dor local só se ela estiver aplicando de forma inadequada, de uma forma que não foi adequadamente orientada. Mas ela não pode aplicar insulina demais, não. Ela tem que aplicar na quantidade prescrita pelo médico dela. Não é inventar de aumentar a dose por conta própria, nada disso, porque isso traz outras repercussões, inclusive aumenta
risco de morte. Nem para compensar uma trela, né? Ela Sozinha, vai querer comer um sem doce a orientação. Às mais. vezes a gente tem alguns mapinhas que a gente fala com o paciente, se a sua glicemia tiver de tanto para tanto, você aplica mais 2 unidades, ou menos 2, ou mais 3, enfim. Isso é individualizado para cada paciente, mas não da cabeça dela. Ela não pode ajustar de acordo com o que ela acha que deve ser feito, não, porque para isso existe um profissional médico para orientar esse ajuste da dose de insulina. Muito bem explicado. Próxima dúvida, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 48 anos e a glicose deu 102. Me preocupa, doutora, ou não? Veja, essa glicemia, como a gente já disse, é uma glicemia de jejum alterada, se ela fez em jejum, né? Com aquelas 10 a 12 horas de jejum. Então, ela tem que ser avaliada do risco que ela tem para evoluir para o diabetes. Então, nesse período que a gente considera um pré-diabetes, é aquele período que ela tem para modificar os hábitos, procurar um profissional médico, um profissional nutricionista para acompanhá-la, aumentar a atividade física dela, melhorar os hábitos, o consumo de tubérculos, raízes, carboidratos complexos, ajustar a quantidade de proteína na dieta, enfim, fazer um reajuste da situação metabólica dela para evitar que ela evolua para o diabetes. Edilene fala que a última vez que fez a aferição da glicose deu 109. Foi até o nutricionista, mandou parar total açúcar, né? E começar a usar sal de ervas e o açúcar passou um adoçante. Tô tentando seguir isso, mas é difícil. Mas é um indicado? Acredito que sim, né? Se o profissional que atendeu a ela, né, teve o cuidado de analisar tudo, então ela deve seguir mesmo isso. Sal de ervas, no lugar do sal, ervas, ela fala, e no lugar do açúcar, mandou colocar ali o adoçante. Na realidade, a diabetes é uma síndrome, né? Que está associada, como a doutora bem explicou, com a elevação dos triglicerídeos, do colesterol e também da pressão arterial. A conduta de nutricionistas para outros nutricionistas são diferentes. Então, um nutricionista pode ter uma conduta diferente do outro, que nenhuma é errônea, né? Mas no caso, se está sendo difícil seguir dessa forma, você pode estar utilizando um adoçante com gosto residual tipo ruim, e isso faz com que dificulte, ou você pode também não estar conseguindo ainda se adaptar a esse processo, né, de redução desse açúcar. Então, é interessante, aos poucos, começar a reduzir, mas não se autoflagelar com a alimentação. Se você está com fome, você come. Se você quer comer, você come. Agora, é importante ter a criticidade de se desenvolver uma consciência alimentar para se entender quando se come e quanto se come desse alimento. Cláudia Ramos, lá da cidade do Paulista, tem uma pergunta aqui, doutora. Quer saber como fazer para evitar a hipoglicemia? Bem, primeiramente ela tem que seguir as orientações nutricionais. Tem que comer naqueles horários pré-determinados de acordo com o que foi prescrito. Porque às vezes a gente tem pacientes que tomam insulina e eles não podem tomar insulina, na maioria das vezes, e omitir uma refeição, porque eles vão fazer hipoglicemia. Isso não acontece com todas as drogas orais, né? Porque existem mecanismos de ação das drogas diferenciados que não causam exatamente hipoglicemia. Mas naqueles pacientes que tomam sulfa, naqueles pacientes que tomam insulina, eu preciso seguir uma alimentação regrada, ela precisa seguir aquela orientação nutricional para evitar a hipoglicemia, né? E comer naquelas quantidades adequadas. Não, hoje eu não estou com fome, não vou comer isso, não vou comer aquilo e vou aplicar a mesma dose de insulina. Ela vai fazer hipoglicemia, então ela tem que seguir as orientações nutricionais e as orientações médicas que foram dadas durante a consulta. Próxima pergunta vem lá do bairro de Prazeres, o nome é a Jusilene. Ela disse que ouviu, né, que não é muito bom tomar o suco da fruta. E no caso do suco de acerola, não pode não? E ela quer uma dica em relação a quantas acerolas ela usa para fazer esse suco. Na verdade, a indicação que a doutora falou sobre fruta e suco é o uso de fibras. Não é que não se pode consumir o suco, mas quando você consome a fruta in natura, você consegue preservar mais frutose nessa fruta e adocicar melhor o seu paladar consumindo a fruta. O suco, ele retira as fibras, que não seria interessante para o diabético, porque as fibras vão ajudar na diminuição da absorção da glicose até a corrente sanguínea, não elevando um pico de glicemia, mas todos os sucos são liberados. Agora, não se pode substituir o suco e não comer a fruta. Então, o ideal realmente é consumir a fruta, adequando com alguns horários de suco. E sobre a acerola, ela deve verificar o que o paladar dela gosta. Se ela quiser colocar 1 quilo de acerola para fazer o suco, ela pode fazer um suco de 1 litro, porque o paladar dela tem uma adesão melhor para essa quantidade. Então, não existe uma quantidade para se fazer suco, existe a palatabilidade que você vai ter para o sabor da quantidade de fruta.
Risael Pereira, lá de Igaraçu. A Risael quer saber o seguinte, doutora. É normal fazer dieta, tomar insulina 2 vezes ao dia e não ter a taxa de glicose controlada? Bem, se a insulina está sendo inadequadamente prescrita, eu não sei o peso que ele tem, eu não sei como é que é o teor nutricional da dieta dele, eu não sei que tipo de atividade física ele está fazendo, então isso tudo influencia na hora de você avaliar, mas tem que reavaliar porque às vezes a dose da insulina prescrita está aquém, está abaixo do que deveria. Então ele tem que sentar com o médico endocrinologista que está acompanhando ele para fazer esses ajustes. Avaliar com o nutricionista que também deve estar acompanhando o teor dessa dieta, avaliar a atividade física que está sendo realizada por esse paciente para a gente poder adequar toda essa situação e melhorar esses níveis glicêmicos. Na verdade, só uma ressalva junto à informação da doutora. Pode ser explicado também pela contagem de carboidratos, né? E aí, às vezes, a pessoa está tomando uma quantidade de insulina e a quantidade de carboidratos está em excesso na alimentação, está em uma quantidade maior. E aí isso faz com que a dose no curso não faça efeito. Exatamente. Aí você está consumindo mais do que a dose de insulina está atuando para baixar. Então tem que fazer o ajuste. Tem aqui a Susan, de Casa Amarela. Ela pergunta por que muitos diabéticos ficam tão magros. Ela fala que é ex-aluna aqui do Josi Clebson. A Susan, que mora lá em Casa Amarela. Por que muitos ficam magros? Porque o diabetes fica descompensado. E diabetes descompensado, você acaba tendo uma perda de peso. Né? Você elimina muito açúcar na urina. Então, o açúcar que você elimina na urina conta no final do dia como uma caloria perdida. E esse paciente acaba perdendo peso. E não só esse mecanismo, você tem mecanismo de gliconeogênese, que seria a transformação de outros nutrientes em açúcar, enfim. Existe uma série de mecanismos mais complexos que contribuem e corroboram para essa perda de peso. Outra pergunta na sequência, a pessoa não se identificou, mas quer saber, mais uma vez, faça aí uma revisão, porque eu perdi o número de colheres de açúcar que eu devo usar durante o dia. Não sou diabético, mas quero me cuidar. Qual o ideal, né? Quantas colheres de açúcar eu tenho que usar por dia? É a dúvida do telespectador preocupado com a saúde. O ideal é se ter uma consciência da quantidade de açúcar, mas se você está se referindo ao açúcar de cozinha, aquele açúcar branco, aquele açúcar sacarose, o ideal é consumir até 5 colheres de sopa nesse controle preventivo. Então, enquanto orientação nutricional, eu sempre oriento meus pacientes a consumirem até 5 colheres de sopa, porque ele vai ter fonte de glicose e de açúcar em outros alimentos que ele vai estar somando no dia. Então, do açúcar mesmo, o ideal são 5 colheres rasas de sopa, sem muito excesso. Mas o mais importante é sempre entender que a adequação do paladar é um ponto bem crítico, tem que ser avaliado e revisto pela população brasileira. Pela última vez, tenho que pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa. Foi a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte. Você controla o consumo de açúcar na sua alimentação? Você tem essa preocupação? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 64% disseram que sim. Olha só que boa notícia. Que estão controlando, né, o nível de açúcar ali na alimentação. 36% disseram que não, ou que ainda não, que vão passar, né, a controlar, porque é muito importante de tudo que a gente viu aqui no nosso programa. Reta final do assunto do dia, para agradecer aqui aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Daniela Coelho, endocrinologista, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que tenho que agradecer, é sempre um prazer estar de volta, esclarecendo as dúvidas da população e contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida de todo mundo aí. Muito obrigado, doutora. Também queria agradecer ao Josi Clebson Nunes, ele que é nutricionista. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu também tenho que agradecer pelo convite, né, estreando aqui no programa. E fico muito feliz em ter colaborado para tirar dúvidas, para ajudar muitos telespectadores que estavam precisando de esclarecimento. E nas minhas redes sociais, vocês podem acompanhar o meu trabalho. Também falo dicas sobre todas as doenças, sobre dicas nutricionais no geral. E quero agradecer a essa emissora e ao apresentador por esse bate-papo tão produtivo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E você que está em casa, né, está nos acompanhando, gosta de receber convites, tem um convite muito especial a fazer você que está em casa, porque, como muita gente já sabe, amanhã começa o 18º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ontem foi o último ensaio, né, do grande coral de mulheres que desde a segunda edição do evento, esse grande coral abrilhanta, né, a festa com seus belos hinos. Este ano, o grupo é composto por 650 vozes.
Os ensaios para o Congresso, eles iniciaram ainda em março deste ano e ontem, no ensaio geral que aconteceu no Tempo Central, a gente está acompanhando as imagens. Olha só, ontem foi esse ensaio geral. E a gente lembra que o Congresso de Mulheres da IADPE é realizado no Templo Central da igreja que fica na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Esse congresso começa amanhã e segue até o próximo domingo. Vale muito a pena lembrar que você que está em casa pode ir, E quem não puder ir, vai conferir toda a transmissão do evento através da Rede Brasil de Comunicação, através da TV e também do rádio e da internet. Nossa fanpage, você vai ter outras informações, Rede Brasil Oficial, também no site www.redebrasil.oficial você confere tudo e através também do rádio aqui na nossa Rede Brasil de Comunicação. Fica aí o convite muito especial para você, o Congresso começa amanhã, segue até o próximo domingo. Muito obrigado aos convidados, voltem mais vezes, estão também convidados a seguirem lá para o Congresso que começa amanhã e segue até o próximo domingo. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Amanhã tem mais Assunto do Dia. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!